Ei, você já ouviu falar do BPC-Loas? Muita gente tem dúvidas sobre isso, principalmente idosos que querem saber se tem direito ao benefício. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que o BPC-Loas não é uma aposentadoria. Ele é um benefício assistencial, ou seja, diferente da aposentadoria que exige contribuição ao INSS por vários anos, o BPC-Loas não precisa dessa contribuição. Ele é auxílio para idosos acima de 65 anos ou para pessoas com deficiência que estão em situação de vulnerabilidade social. Ah, então quer dizer que qualquer idoso acima de 65 anos pode garantir esse benefício? Não é bem assim. A pessoa precisa comprovar que está em situação de vulnerabilidade, ou seja, que a renda da família é baixa. O INSS usa um critério de renda família per capita que geralmente é de até 1/4 do salário mínimo por pessoa da família. Além disso, a pessoa precisa estar cadastrada no CAD único. CAD único? Que é isso? O CAD único é um cadastro que reúne informações das famílias de baixa renda e é feito no CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social. E é lá que a pessoa vai fazer o registro para comprovar a situação financeira dela e da família. Esse cadastro precisa estar sempre atualizado, senão o benefício pode ser suspenso. Mas e como o INSS analisa se a pessoa realmente se encaixa nesses critérios? O INSS cruza as informações do CAD único com outros bancos de dados e verifica a renda de todos que moram na mesma casa. Se alguém da família recebe aposentadoria, salário ou pensão, tudo isso entra na conta, mas tem algumas rendas que podem ser excluídas desse cálculo, como a aposentadoria de um salário mínimo para outro idoso da casa. Se a renda ultrapassar o limite, a pessoa pode ter que apresentar mais documentos, como gastos médicos, para tentar comprovar que, na prática, o dinheiro não é o suficiente. Mas e se o pedido for negado? Se o INSS negar, a pessoa pode entrar com recurso ou até mesmo levar o caso para a justiça, dependendo da situação. Às vezes, um juiz pode considerar outros fatores além da renda e conceder o benefício. Entendi. E o valor do BPC-Loas, quanto é? O benefício é de um salário mínimo atualmente, isso significa R$ 1.412 por mês. Mas tem um detalhe, o BPC-Loas não dá direito a 13º e também não gera pensão por morte. Isso é um dos pontos negativos do benefício em comparação à aposentadoria. Nossa, muita gente não deve saber disso e pode acabar contando com o dinheiro que não vem, né? Exatamente. Outro ponto que precisa de atenção é que, apesar de ser um benefício assistencial, há a possibilidade de fazer empréstimo consignado. Isso pode ser perigoso, porque muitas vezes o idoso faz um empréstimo para ajudar um filho ou neto e depois fica com a renda comprometida por meses ou anos. Pois é, já vi casos assim, o idoso pega o dinheiro achando que depois a pessoa vai ajudar a pagar e no fim ele que fica sem nada. Sim, acontece muito. Então, é sempre bom ter cuidado, mas voltando ao benefício, tem uma coisa interessante. Algumas pessoas que já contribuíram para o INSS, mas não têm tempo suficiente para se aposentar, podem usar o BPC-Loas como solução temporária. A estratégia é continuar pagando contribuições até completar o tempo necessário para a aposentadoria. E quando isso acontecer, pedir a conversão do BPC em aposentadoria. Nossa, isso faz sentido. Assim a pessoa não perde os anos que contribuiu. E quem tem menos de 65 anos tem alguma opção? Se for idoso, não. Mas se a pessoa tiver uma deficiência que cause impedimento de longo prazo para o trabalho, aí pode pedir o BPC-Loas para a pessoa com deficiência. Nesse caso, além da análise de renda, a pessoa passa por perícia médica para comprovar a condição. Ah, então a regra muda um pouco, dependendo do tipo do BPC. Bom saber, muita gente acha que é só pedir pronto, mas tem toda uma análise por trás. Exato, mas tem outro detalhe muito importante. Algumas pessoas tentam burlar o sistema para conseguir o benefício. Por exemplo, já vi casos de casais que fingem separação para que a renda do marido não entre no cálculo, mas isso pode gerar um problemão, viu? Principalmente se depois a pessoa quiser pedir pensão por morte. O INSS pode negar alegando que ela mesma declarou que não morava com o companheiro. Nossa, que cilada! Melhor fazer tudo certo do que correr o risco de perder um direito depois. Com certeza. Então, se alguém estiver pensando em pedir BPC-Loas, o ideal é se informar direitinho, ver se cumpre os critérios e manter o CAD único, sempre atualizado. Se o pedido for negado, vale buscar orientação jurídica para ver as possibilidades. Verdade, agora sim eu entendi tudo sobre esse benefício. Valeu por explicar.
Sabe o que me preocupa? O pessoal que recebe o benefício porque está em situação de vulnerabilidade social e de repente volta para essa mesma situação porque acaba se enrolando com empréstimos consignados. Pois é um direito da pessoa fazer um empréstimo. Claro que é, mas a gente sabe como é a realidade. Às vezes a pessoa pega 10 mil para reformar a casa ou comprar algo importante e quando vê está com uma dívida enorme. Sim, se ela souber usar bem o empréstimo, ótimo. Mas tem que ser com responsabilidade, né? O ideal é sempre ficar de olho no extrato de pagamento, porque mesmo que tenha feito um empréstimo consciente, pode acabar aparecendo outro indevido. Exatamente, porque tem muita fraude por aí. Algumas empresas desonestas fazem empréstimos em nome dos beneficiários sem autorização. E não é só com LOAS, acontece com aposentadorias também. Eles fraudam até os áudios e vídeos dizendo que houve biometria e autorização, mas é tudo mentira. E hoje o beneficiário pode fazer empréstimo, né? Não tem 13º, mas tem a questão da pensão por morte. Isso mesmo, o BPC LOAS não permite deixar a pensão por morte porque é um benefício assistencial, mas existe uma estratégia para quem quer garantir uma pensão para o esposo ou esposa. Como assim? Explique isso melhor. Depois que o benefício for concedido, a pessoa pode contribuir como facultativo no Código 1473, mas tem um detalhe, ela não pode contribuir como facultativo de baixa renda, aquele de 5%, porque um dos requisitos desse tipo de contribuição é não possuir renda, e o LOAS é considerado uma renda. Então, o código certo é o 1473, que corresponde a 11% do salário mínimo. Então, quem contribuiu com esse código garante pensão por morte para os dependentes sem perder o BPC LOAS? Exatamente. Se contribuir como contribuinte individual ou como facultativo de baixa renda, pode gerar apuração de irregularidade até corte do benefício. Mas contribuindo com 11% como facultativo normal, não há riscos. E se a pessoa tentou o BPC LOAS e o INSS negou? Acontece muito. O INSS tem milhões de processos na justiça. Muita gente consegue resolver dessa forma. E como funciona esse processo na justiça? Primeiro é feita uma visita na casa da pessoa por um assistente social nomeado pelo juiz. Ele avalia as condições de moradia, a renda familiar, a real necessidade do benefício. Depois, o processo é sentenciado. O juiz decide. Tem audiência? Normalmente não, mas pode ter se o juiz achar necessário. E se o benefício for concedido, a pessoa recebe os atrasos desde a data da entrada do requerimento. O INSS pode fazer acordo? Pode, mas geralmente paga tudo desde a solicitação. E quanto tempo demora um processo desse? Hoje, pelo menos aqui em Goiás, uns 8 meses se não tiver recurso. E já foi bem pior. Teve época que levava 2, 3, 4 anos. Só para o INSS implantar o benefício, demorava 1 ano. Caramba! E depois a sentença demora muito para começar a receber? O INSS enrola um pouco, mas quando paga já vem tudo acumulado no primeiro pagamento. Mas não dá para recorrer dentro do próprio INSS antes de ir para a Justiça? Sim, existe a via administrativa que pode ser uma alternativa muito boa. Dá para entrar com um recurso pelo meu INSS e pedir uma nova análise. Demora mais que a Justiça? Atualmente sim, mas a grande chance de sucesso tem sido até a maior. Então, para os advogados que estão ouvindo isso, pode ser uma boa estratégia para os clientes, né? Com certeza. Voltando ao BPC LOAS, o benefício não é uma aposentadoria definitiva. E tem gente que acha que, uma vez concedido, nunca mais será revisado. Mas não é bem assim. O famoso pente fino. Exato. Sempre que o governo faz pente fino, muita gente entra em pânico. O segredo é manter tudo atualizado. CAD único, documentos, tudo certinho. A cada quanto tempo precisa atualizar o CAD único? A cada 2 anos, mas sempre recomendo atualizar anualmente para evitar problemas. E quais documentos são essenciais para dar entrada no benefício? Primeiro, CAD único atualizado, depois documento de identidade, comprovante de endereço, certidão de casamento ou de nascimento, a certidão de óbito, se necessário, e documentos de todos os familiares do grupo familiar. Se for um pedido por deficiência, precisa de laudos médicos também. Ou seja, tem que ter pastinha com tudo organizado. Exatamente. Se o INSS pedir algo a mais, já tem que ter esses documentos. Então, agiliza muito. Em alguns casos, tirar fotos de casa, do problema de saúde da pessoa também ajuda como prova, viu? Acho que cobrimos tudo.
tanto para quem quer dar entrada no benefício, quanto para advogados que querem ajudar os clientes. Sim. E pessoal, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou entre em contato com a gente pelo WhatsApp que aparece aqui na tela. Estamos aqui para te ajudar. Obrigado pela participação e até a próxima!